A Globo atacou Bolsonaro em um editorial no Jornal Nacional, chamando inclusive Bolsonaro de mentiroso. Foi um editorial surpreendente porque foge um pouco da linha que a Globo adota, mas foi um edital muito duro contra o presidente da República e isso repercutiu muito ontem à noite nas redes sociais. A grande questão que fica é: isso foi bom ou foi ruim? E é sobre isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje, mas antes eu peço o seu like, clique no botão de gostei para que mais pessoas possam entender essa situação, que é uma situação complicada de nós interpretarmos. Eu também gostaria de convidar você a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para se inscrever no canal de lives. Nós fazemos lives todos os dias. Venha interagir comigo, mandar a sua dúvida, a sua questão, falando de política e também de assuntos aleatórios. Então eu conto com você lá. O que nós precisamos entender de toda essa questão é que o Bolsonaro ele sempre conseguiu pautar a imprensa. Isso ele faz muito bem. Desde a época que ele era vereador, deputado do baixo clero, ele sempre conseguiu, de um jeito ou de outro, colocar o nome dele na imprensa falando algum absurdo. E isso é pautar a imprensa. Ele aparecia no CQC, ele aparecia no Super Pop, ele aparecia no Pânico. Aí você vai falar, mas são programas de humor, são programas menores, não são programas tão importantes. Tudo bem, mas era pauta daqueles programas. E agora que ele virou o presidente da República, ele consegue pautar a imprensa muito mais, porque ele é a pessoa mais importante do Brasil. Então, pelo fato de conseguir pautar a imprensa, ele tem um controle, mais ou menos, daquilo que vai sair ou não nos jornais. Então ele pode falar um absurdo, que esse absurdo vai sair. Então ele tem ele consegue fazer isso. E nós temos que entender que desde a carta do arrego que o Bolsonaro assinou, porque quem escreveu foi o Michel Temer, para o STF, ele estava sem um alvo institucional. E desde setembro, eu tinha falado para vocês, Bolsonaro vai começar agora a atacar os imunizantes. Dito e feito, e ele fez isso. Só que o que estava acontecendo? Esse assunto, pessoal, dos imunizantes infantis, ele já estava perdendo um pouco o gás, porque havia sido aprovado. Já havia feito a decisão. Então não haveria muito mais tempo para o Bolsonaro ficar apurrinhando esse assunto, porque o Bolsonaro ele funciona na base do confronto. Ele elege um alvo e ele continua atacando esse alvo de modo sistemático. Só que os imunizantes infantis estavam já perdendo a força, porque já fazia tempo que isso já estava rolando, já tinha sido aprovado, então não tinha muito mais o que o Bolsonaro pudesse fazer. E eles sabem verificar isso com os relatórios que eles conseguem obter das redes sociais. Quais foram os assuntos mais comentados, quais são os assuntos que estão mais em alta, eles conseguem fazer isso. Tanto é que o Bolsonaro ele já estava pensando em mudar o assunto. Ele já estava falando da Ivete Sangalo, ele já começou a falar da Anvisa. Tanto é que na live dele, que motivou o editorial do Jornal Nacional, ele fala da Anvisa. Olhem só o que ele disse sobre a agência. Anvisa agora virou? Não vou comparar com o poder aqui no Brasil, mas virou outro poder. É a dona da verdade em tudo. Já se fala na dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos. A própria Anvisa, para tirar o dela da reta, orienta aos pais cujos filhos apresentem dores no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina, procurarem um médico. É claro, porque todo medicamento, toda vacina que apresente algum efeito colateral, e pode apresentar, você tem que procurar um médico. Aí ele começa a falar de interesses obscuros, né? Qual que é o interesse da Anvisa por trás disso? Para levantar suspeitas. E ele utilizou, claro, toda a força que ele tem como governo, como presidente da República, aí eu estou falando estrutura ministerial, ou seja, oficial e não oficial com o gabinete do ódio, atacando os imunizantes, para continuar nesse apurrinhamento, nessa política do confronto. Então, quando o Jornal Nacional ele vem a público e faz um editorial desse, eu vou dizer para vocês que era tudo o que o Bolsonaro queria. Porém, tem um preço altíssimo a ser pago por isso, e eu estou falando do Bolsonaro. Quando o Jornal Nacional faz o editorial que fez, o Bolsonaro ele agora tem um prato cheio para apurrinhar o seu principal alvo, o alvo mais querido dele, que é a Rede Globo. E os apoiadores do Bolsonaro, eles adoram quando o Bolsonaro chilica contra a Globo. Eles adoram isso. O alvo principal deles não é o Lula, mas sim a Globo. Todo líder populista gosta de ficar atacando os meios de comunicação dessa forma como o Bolsonaro está fazendo.
Então agora o Bolsonaro ele pode, de fato, atacar a Globo e manter o gado dele mais ativado do que nunca. E vocês sabem que o Bolsonaro precisa do gado dele ativado, justamente para evitar que ele seja preso, igual o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo bem esclarecedor a respeito disso ontem, questionando se o Bolsonaro e o Donald Trump podem ser presos. O Trump está falando que ele é um perseguido político por conta das investigações contra as empresas dele, porque ele é acusado de fraude fiscal. Então ele precisa do gado para ficar falando, é fraude, é perseguição, e o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa aqui. E ele precisa manter o gado dele ativado na casa dos 25%, com ele até o final, para ter chances de ir ao segundo turno. E a pesquisa do Datafolha mostrou que o Bolsonaro tem ali 25% de pessoas que pensam exatamente igual a ele. Que coincidentemente é a porcentagem que ele tem de intenções de votos. Então, como eu falei, o editorial da Rede Globo para o Bolsonaro, junto com o gado dele, é bom porque ele consegue colocar um novo alvo. O problema é que o editorial do Jornal Nacional acaba aumentando ainda mais a raiva que a população tem do Bolsonaro. Bolsonaro ele gosta de cultivar a raiva para ser atacado pelas outras pessoas, chamando assim o gado para defendê-lo. O problema é que essa raiva ela está ficando cada vez mais cristalizada, a rejeição do presidente é uma rejeição que está ficando cada vez maior e irreversível. Expoentes do Centrão já olham para a rejeição de Bolsonaro e consideram que ela é irreversível. Tanto é que o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, que é um dos partidos de apoio, de base de sustentação do governo Bolsonaro, já pensa em retirar o apoio ali por volta de março, porque a raiva que a população tem de Bolsonaro é tão grande que pode contaminar os deputados que são republicanos. Tanto que o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, do PP, do Progressistas, o partido do Arthur Lira, também um dos partidos que apoia o governo Bolsonaro, começa a pensar ou a perceber que ele pode ter dificuldades no Piauí para formar quadros ou talvez até mesmo para sair como candidato a governador, justamente pela aproximação que ele tem com Bolsonaro. Então o editorial, apesar de ser um prato cheio para o Bolsonaro poder atacar a Globo, trazendo assim um novo alvo para o gado, já que o alvo dos imunizantes estava ficando um pouco desgastado, aumenta ainda mais a raiva que a população tem do Bolsonaro, cristalizando ainda mais a rejeição, fazendo com que os partidos políticos comecem a repensar o apoio e a pularem fora. Então, apesar de ter sido boa no momento, esse editorial vai ser bom para o Bolsonaro, no longo prazo ele tem impactos muito grandes no apoio que Bolsonaro recebe e principalmente na condição política e eleitoral que o presidente da República está. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, deixe a sua opinião aqui nos comentários e nós podemos interagir mais a respeito desse assunto na nossa live de hoje à noite. O link está aqui na descrição, clique no botão, ative as notificações e venha interagir comigo hoje à noite por volta aí das 8h30 da noite. Você também pode me seguir no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.